Olá, queridos amigos e companheiros, bem-vindos a mais uma aula do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Inovação NEPIM. Este curso se trata do Inventário Florestal com Sistema de Informação Geográfica, GIS e Geoestatística, na aula do módulo 5, Dendrometria. Esta aula está composta em 11 itens e seus subitens, conforme podemos observar no slide. Então, vamos em frente. O objetivo deste módulo é capacitar o público-alvo nas medições das massas lenhosas, nas leis de crescimento das árvores e nos volumes dos produtos que podem fornecer. No que se refere à definição e os conceitos sobre a dendrometria representa um ramo da ciência florestal que trata da medição da árvore, tanto do ponto de vista individual quanto do coletivo. Os cálculos dendrométricos permitem estimar os atributos de interesse das árvores: diâmetro, altura, área basal, volume, casca, peso e taxa de crescimento. E daqui para frente nós abordaremos isto mais detalhadamente. No que se refere às medições, podemos afirmar que as medições são os dados que produzirão as informações sobre os principais atributos da floresta. As medições e as identificações das árvores devem ser realizadas com a máxima atenção para não incorrer-se em erros sistemáticos ocasionados por, entre aspas, vícios adquiridos em outros tipos de levantamentos ou por subjugar a importância de alguns detalhes nas medições de cada indivíduo. Agora, tratando dos tipos de medições, nós temos dois aspectos importantes. A medição direta, que é a leitura de uma magnitude mediante o uso de um instrumento de medida utilizado diretamente no objeto, por exemplo, a circunferência e a altura do peito, a abreviatura CAP, ou a medição indireta, que é a aplicação de uma relação matemática que vincula a grandeza a ser medida, normalmente fora do alcance direto do homem, e de um instrumento de medida direta, com outras diretamente mensuráveis, sendo necessárias, muitas vezes, a utilização de métodos ópticos. Por exemplo, a altura. Para medir a altura da árvore, nós teremos dificuldade para ir até o topo, esticar uma trena, né, até a altura da árvore. Então, é um exemplo típico de uma medição indireta. Nós agora temos 3 conceitos importantes relacionados às medições, que são o conceito da acurácia, da precisão e da exatidão, onde a acurácia ela se relaciona à proximidade da medida relativamente ao valor verdadeiro da variável, conforme nós podemos observar na figura ao lado direito. Acurácia alta, precisão alta. Veja que todos os tiros atingiram o alvo do objetivo. Quando nós temos uma acurácia alta e uma precisão baixa, os tiros estão dentro do alvo principal, mas sofrem uma certa variação. Bem, em relação à precisão, significa a proximidade entre os valores obtidos pela repetição do processo de mensuração. Então, vamos observar que onde nós temos uma acurácia baixa,
e uma precisão alta, todos os tiros ficaram próximos, mas fora do alvo. Então, se nós estamos fazendo uma medição no campo e estamos incorrendo algum vício, às vezes podemos estar repetindo aquele vício, medindo bem, mas fora da acurácia, fora do alvo, com algum erro relacionado intrínseco às medições. E a exatidão é a correção, a perfeição ou a ausência de erro de uma medida ou cálculo, que seria o cálculo da precisão, né, do erro do nosso trabalho. Só para concluir, o último quadrinho aqui, onde nós tivemos uma acurácia baixa e uma precisão baixa. As medidas foram variáveis e todas fora do alvo. Então, no inventário florestal, o nosso esforço é sempre para buscar a maior acurácia possível nos resultados das nossas medições. O conceito sobre os algarismos significativos é uma parte teórica, mas muito importante para os profissionais que trabalham com medições de objetos. A medida de uma grandeza física é sempre aproximada, por mais capaz que seja o operador e por mais preciso que seja o aparelho utilizado. Esta limitação reflete-se no número de algarismos usado para representar as medidas, ou seja, só utiliza-se os algarismos que têm certeza de estarem corretos, admitindo-se apenas o uso de um algarismo duvidoso. Claramente, o número de algarismos significativos está diretamente ligado à precisão da medida, de forma que, quanto mais precisa for a medida, maior será o número de algarismos significativos. Assim, afirmando-se que o resultado de uma medida é 3,24 centímetros, disse que os algarismos 3 e 2 são corretos e que o algarismo 4 é duvidoso, não tendo sentido escrever qualquer algarismo após o 4. Por isso que quando nós vamos escrever ou definir ou fazer cálculos, né, fazer cálculos com os decimais, nós só podemos considerar o número de casas decimais que o aparelho que nós utilizamos permitir a sua medição. Pode ser uma trena de metros, pode ser uma trena de centímetro, uma trena em milímetros, um paquímetro. Então, nós precisamos respeitar a precisão nas casas decimais do aparelho que nós estivermos usando para representar aquele objeto. Muito bem, então no nosso item 5.2, definição e conceitos, já tratamos das medições, dos tipos de medições, da acurácia, precisão e exatidão, dos algarismos significativos. Vamos agora no último subitem dos conceitos da dendrometria, vamos abordar o sistema internacional de unidades, porque existe um padrão para se utilizar as unidades. É comum a gente ver na estrada daqui a 500 metros, só que bota MTS, né? E assim por diante. Às vezes bota unidade com letra maiúscula. Então, o padrão são as unidades com letras minúsculas e existem unidades standards, padrões, de acordo com cada país. E no Brasil, o sistema de unidade adotado é o Sistema Internacional de Unidades, chamado SI.
Nesse caso, nós estamos disponibilizando para os alunos a bibliografia do Inmetro 2014. Se clicar nesse link, abre lá o referido arquivo e também no nosso módulo, no curso, aqui no NEPEM, no ambiente aqui do Moodle, também está disponibilizado lá o arquivo em PDF para consultas. Portanto, as grandezas medidas no inventário florestal devem ser expressas nas unidades pertencentes a esse sistema. Então, nós colocamos aqui as unidades principais que a gente mais utiliza, aqui do lado direito, nessa tabela 1, Sistema Internacional de Unidades, aí nós temos ali uma coluna com a grandeza, a descrição da unidade por escrito e o símbolo. Então, comprimento, nós devemos sempre expressar em metro. Mesmo que esteja em centímetros, né? Quando formos fazer o relatório, então no cálculo, pode ser que a gente utilize lá em centímetros. É uma questão de, vamos dizer assim, de que for mais fácil, o que for mais simples, o que proporcionar menos possibilidade de erro. Mas na apresentação do relatório, devemos utilizar esse padrão. Então, se, por exemplo, seu diâmetro mínimo foi 4 centímetros, no relatório você vai escrever 0,04 metros. As áreas devem ser em metro quadrado ou pode ser em hectare. O Sistema Internacional de Unidades reconhece o hectare com HA. Não é HAC, não é com letra maiúscula, não é EC, é HA. Veja bem que ele não cita tarefa, não cita outras unidades, alqueire. Então, essas são unidades que não são reconhecidas. Se por acaso o prezado aluno estiver diante de uma situação dessa, ele deverá fazer a transformação para hectares, no caso da área que está sendo inventariada. Volume é metro cúbico. Veja que ele não utiliza aqui estéreo, que é o volume empilhado. Se for necessário expressar em estéreo para indicar lenha ou alguma coisa desse tipo, você pode fazer os cálculos, pode fazer o comentário, mas o relatório do seu inventário, a unidade dele é metro cúbico. Massa, a unidade da massa é quilo. Veja que não é grama, né? Tonelada é um T minúsculo, não é tom, T-O-N, como às vezes a gente escreve. Um ângulo plano é em graus. Então, às vezes, quando a gente trabalha com Excel, ou com Google Sheet, ou com LibreOffice Calc, às vezes eles fazem os cálculos lá, alguns cálculos em radianos. Então, precisamos tomar cuidado para fazer a conversão correta quando vão trabalhar com cosseno, com seno, com tangente. Massa específica, que no caso a densidade, ela pode ser expressa, tá vendo? Em quilo por metro cúbico ou gramas por centímetro cúbico. Observe que a indicação por é o expoente negativo, não é barra, não é quilo barra metro cúbico. Essa forma de escrever está errada. Então, a gente precisa encontrar no nosso editor de texto a forma correta de fazer isso. Às vezes a gente está trabalhando com planilha ou alguns outros aplicativos que têm uma certa dificuldade para expressar dessa forma, né, com o expoente negativo. Então aí a gente não tem opção, acaba usando o barra. Mas sempre que possível, no texto do relatório, utilizar as unidades corretas. Veja, por metro cúbico é metro cúbico negativo, por centímetro cúbico é o expoente menos 3, certo? Muito bem, vamos lá. Muito bem, então agora vamos tratar do atributo mais importante na parte da dendrometria, que é o diâmetro da árvore. O diâmetro é uma medida direta do tronco, como nós vimos anteriormente. E o atributo mais importante, mais simples e mais preciso para a dendrometria. Quando é medido na altura de 1,30 da superfície do solo, nós chamamos
diâmetro à altura do peito, porque, obviamente, ao longo do tronco da árvore, nós podíamos medir diversos diâmetros. Mas, na dendrometria, se convencionou a parte mais importante, a medição mais importante da árvore é o que nós chamamos de DAP, diâmetro à altura do peito. Isso é uma convenção internacional que os pesquisadores chegaram à conclusão que era a medida mais importante para se calcular o volume da árvore. Muito bem. O diâmetro, correlaciona-se fortemente com outros atributos. Ele não é o mais fácil de medir, é o mais preciso. Então, essa correlação dele com outros atributos é muito importante. Correlaciona-se fortemente com outros atributos que são mais difíceis de medir, como, por exemplo, a altura, o volume, o peso. Então, significa que, através da medição do diâmetro, nós podemos estimar as outras variáveis de medições indiretas. Lembram-se? O diâmetro também pode refletir o valor monetário da árvore e o crescimento de uma árvore em relação às outras. Considerando os instrumentos de medição para o diâmetro, podemos ver no lado esquerdo do nosso slide uma suta da marca Hengloff, o modelo Mantax Blue, que custa aproximadamente $160. Então, esse instrumento mede diretamente o diâmetro, sendo que, convencionalmente, medem-se 2 diâmetros para poder calcular a média, considerando que a árvore não é um círculo, uma circunferência perfeita. Depois, na sequência, nós temos uma suta acoplada a um computador. Ela já registra diretamente as medições e depois transfere esses dados para um aplicativo que fará os respectivos cálculos. Esse equipamento já sobe para a faixa de preço de $1.700. Do lado direito do nosso slide, nós temos, então, 2 modelos de fitas para a medição dos nossos diâmetros. Os primeiros modelos nós chamamos de fitas diamétricas, que custam de $20 a $50 em média, sendo que são fitas de materiais sintéticos que já transformam, né, o valor da circunferência em diâmetro. Ela divide por π, segundo está a fórmula aí embaixo, a conversão da circunferência para o diâmetro é a divisão por π. Então, esses instrumentos, eles já te dão diretamente a medida do diâmetro, ele faz essa conversão. E no nosso canto direito extremo, nós temos fitas métricas comuns, algumas de aço e outras de material sintético, de PVC, na faixa de preço entre $2 e $7, que também são utilizados, esses instrumentos, são utilizados para medidas nos seres humanos, de qualquer material, vamos dizer assim, de pequena dimensão. São chamadas também fitas antropométricas, utilizadas na área da fisiologia humana. Esses instrumentos, eles têm até 2 metros de comprimento. Então, dependendo do diâmetro das árvores que vai se medir, do que vai se trabalhar, a questão de custo-benefício, então o técnico responsável pela medição do inventário, ele pode fazer as opções de acordo com as suas preferências e as questões de erro, de prática de medição, enfim, porque o diâmetro, lembrando, é a medida mais importante na dendrometria.
Agora, vamos dar uma olhada nas possíveis situações do ponto de medição do diâmetro. O caso A é a situação normal, onde a árvore está ereta, o terreno é plano, eu meço a 1,30 do solo. Normalmente a gente corta uma varinha de 1,30 para não ficar precisando toda vez medir. Essa medida de 1,30 já está dizendo, né? Diâmetro, altura do peito, se convencionou, é mais ou menos na altura do peito. Mas para que a gente tenha uma precisão melhor, porque um ano eu meço num lugar, o outro eu posso medir mais acima, mais abaixo, quando eu tenho que fazer várias medições da mesma árvore. Então é importante, ou se alguém tiver que vir conferir uma medição que você fez, é importante você ter um padrão de medida para você fazer essa medição. Na situação B, nós temos um terreno inclinado, onde nós medimos do lado da árvore, né? Não, nem acima nem abaixo, na parte, vamos dizer, em nível da árvore. Quando a árvore está inclinada, na situação C, a gente procura acompanhar a curva da árvore. Na situação B, D de dado, eu tenho uma árvore bifurcada acima do 1,30, então eu vou medir normal, e essa árvore é considerada tendo um tronco só, certo? E na outra árvore, no caso E, é uma árvore que a gente chama bifurcada abaixo. É uma árvore bifurcada abaixo do DAP. Então, isso é uma árvore com 2 troncos. Eu tenho que medir cada tronco de uma vez. Estão aparecendo lá o número 1 e o número 2. Na letra F, árvore deformada. Então, a gente estima ali 1,30 e procura fugir das deformidades da árvore. Às vezes tem que ser um pouco acima, às vezes é um pouco abaixo. Mas o importante é que essa medida do diâmetro, ela represente a situação real da árvore, e não uma deformidade. Às vezes tem um cupim, ou tem um cancro, tem uma situação deformada exatamente no 1,30, você não vai medir ali em cima, você vai mudar o lugar da medição. E no caso G, é um caso mais difícil, que é o caso da sapopema, que também, você vê que ele tira as raízes, né? Sapopema são aquelas raízes tabulares. Apesar do 1,30 estar dentro ainda da área das raízes, ele mediu acima para que, no cálculo do volume, o diâmetro represente a realidade daquele povoamento. Bem, agora vamos tratar do atributo altura. A altura é uma medida indireta, usada para o cálculo do volume e para as classificações dos sítios florestais. A seguir, alguns tipos de alturas. A altura total, HT, é a altura que vai da base da árvore até o seu ápice, na gema apical. A altura do fuste, HF, a altura que vai da base da árvore até a base da copa. A altura da copa é obtida pela diferença entre a altura total e a altura do fuste. E a altura comercial é a altura que vai da base da árvore até um diâmetro mínimo ou até a parte inferior da bifurcação acima do DAP ou algum defeito. Considerando, então, que a altura é uma medida indireta, significa que nós não vamos pegar uma escada para subir na árvore, esticar uma trena e medir a altura da árvore. Nós vamos precisar usar métodos para estimar, porque depois podemos correlacionar o DAP com a altura. Lembrando que o DAP ou o CAP é uma medida direta, fácil e precisa, e apresenta uma forte correlação com outros atributos da árvore, tais como altura e volume. Então, neste slide, nós estamos vendo que vamos falar agora sobre instrumentos de medição
pelo método geométrico de semelhança de triângulos. O que significa isso? Dois triângulos são semelhantes se e somente se seus três ângulos são congruentes, da mesma ordem, e seus lados homólogos são proporcionais. Então, neste exemplo que nós estamos mostrando, vemos um triângulo onde tem os seus catetos 4 metros e 5 metros, com uma distância conhecida da árvore de 30 metros, que corresponde a um lado. Então, significa que o lado de 30 metros corresponde ao lado de 4 metros. E o lado de 5 metros corresponde à nossa incógnita, à nossa altura total, HT, como nós podemos ver nessa proporção entre essas frações descritas aqui do nosso lado direito. Os instrumentos de medição pelo método geométrico dos triângulos semelhantes, que nós descrevemos a parte, vamos dizer, teórica, o fundamento teórico no slide anterior, vamos ver agora um equipamento que é utilizado para medir a altura da árvore usando essa premissa dos triângulos semelhantes, da semelhança de triângulos. Esse aparelho é chamado ipsômetro de Christen. Ele tem uma haste, AC, graduada com saliências nas extremidades. Dispensa medir a distância entre o operador e a árvore. Vamos encostar na árvore uma vara com a altura conhecida BC, visar o ponto A da haste com o topo da árvore A maiúsculo e o ponto C minúsculo com a base C maiúsculo. A leitura L no ponto B da haste e na vara encostada na árvore B maiúsculo é a altura da árvore. Então, nós podemos observar as frações que fazem o cálculo. BC, a parte do triângulo semelhante BC, vezes o AC minúsculo, dividido pelo AT. Vai ser igual a 2, porque essa haste de Christen ela tem um tamanho pré-estabelecido. Veja que as graduações são fixas e, através desta fórmula que nós estamos mostrando aqui, nós arbitramos essa graduação e, em função dessa graduação, nós podemos, então, arbitrar a altura da árvore. Onde, quando nós tivermos a leitura de 0, a grade 0, a leitura de 12, né? Quando tiver 12 ali na régua, a altura da árvore é 5, quando tiver a leitura na régua 6 é 10 e assim por diante, como nós vamos vendo aí na nossa tabela. O outro método, o outro instrumento, melhor dizendo, para medição pelo método geométrico de triângulos semelhantes é o que nós chamamos da prancheta dendrométrica. Tanto aquele método do ipsômetro de Christen como esse da prancheta dendrométrica são muito pouco utilizados, mas às vezes estamos diante de alguma situação que estamos sem o recurso apropriado na mão e podemos improvisar um desses métodos para poder aproximar a nossa leitura. Essa prancheta, então, é uma tábua com mais ou menos 30 centímetros de largura, 10 centímetros de altura e uma espessura de aproximadamente 3 milímetros. No centro da metade superior da tábua, nós devemos fixar um pêndulo, como aparece aí no desenho, e na parte inferior fixar uma grade. A distância L entre o operador e a árvore, nesse caso aqui, precisa ser conhecida. É uma distância fixa, conhecida, para você ter a escala na prancheta.
visar a base da árvore e ler o valor correspondente a H maiúsculo, B minúsculo. Realmente as letrinhas estão pequenininhas. Eu espero que quando vocês virem o arquivo em PDF, facilite para vocês lerem. Aqui no slide era mais para exemplificar e para ter uma noção. Depois no PDF vocês podem ver mais detalhado ou procurar nas bibliografias recomendadas esse método. A gente cita porque é uma base teórica importante, saber que semelhança de triângulo funciona para poder estimar a altura das árvores, mas nós vamos ver que nos métodos subsequentes são os mais frequentemente utilizados pelos profissionais e pelas empresas. Bom, concluindo aqui a nossa leitura, então, depois, retomando, distância L conhecida, visar a base da árvore e ler o valor correspondente a HB, na grade. Visar o topo da árvore e ler o valor correspondente a HT, da grade. Somar os dois, porque se considera que na altura da vista do operador, vamos dizer, é o nível 0. Então, você tem um ângulo para cima, para o topo da árvore, e um ângulo para baixo, para o pé da árvore. Então, a soma dessas duas leituras. Então, aqui tem do lado direito, tem aqui uma tabela exemplificando esse caso que nós estamos dizendo. A fórmula de calcular essa tabela está na parte de baixo, aí H igual a L sobre a altura da prancheta vezes a grade, que é igual a 20 dividido por 0,1 vezes a grade. No slide ele ficou um pouco claro, mas com certeza no PDF vocês vão conseguir ler melhor. Agora vamos mostrar instrumentos de medição pelo método trigonométrico. É um outro princípio e existem outros aparelhos que medem a altura da árvore por esse princípio, onde o principal aí são os ângulos alfa e beta, onde nós vamos calcular a distância BC e CE pela tangente dos ângulos. E depois vamos somar os dois valores. Nós não vamos entrar aqui nos aspectos da trigonometria. Aqueles que gostarem de aprofundar esse assunto, sugerimos fazer uma revisão, porque é sempre bom e a gente tem sempre dúvida, né? Qual é o lado do cosseno, do seno. Mas nesse caso é a tangente. Depois eu pensei melhor e achei mais prudente disponibilizar aqui a base teórica da trigonometria, né? Tá aí o nosso triângulo retângulo, com seu cateto adjacente, o cateto oposto, a hipotenusa, e as correlações do cosseno, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, o seno de θ, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, e a tangente, que é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente, ou sobre o seno e o cosseno. De qualquer forma, fica aqui a dica, eu incluí, está no final lá também da parte do PDF, ele ficou lá no final, por último, como se fosse um anexo, porque já estava feita toda a sequência dos slides. Eu optei para incluir essa dica, que sempre é bom a gente recordar, e ficou aqui esse bizu para os meus queridos alunos. Vista a parte teórica, agora vamos observar 4 instrumentos de medição pelo método trigonométrico. O mais simples é o clinômetro, ou nível de Abney, que pode medir os ângulos verticais, desde que se conheça a distância. Você mede a distância com a trena e você pode então medir os ângulos, tanto para o topo da árvore quanto para a base da árvore, com este aparelho. Aí aparece o preço estimado dele na faixa de $25. Aí temos o segundo, que é o H, que já te dá a altura de forma direta. Ele também tem escalas
em relação à distância, mas esse já passa para a faixa de $575. Temos o Blumelize, que foi muito usado, eu pelo menos na escola vi bastante usar o Blumelize, na época que se fez o Inventário Florestal Nacional do IBDF também foi usado esse aparelho, mas esse aparelho já é na faixa de $900. E o outro que é muito usado, esse é muito comum, pela sua qualidade, o seu preço, a sua relação custo-benefício, que é um clinômetro de Sunto. Sunto é a marca, do tipo PM5 1520. O 1520 são as distâncias que você pode medir a 15 metros ou a 20 metros da árvore, né? Ele tem duas escalas e ele já te dá a altura direto da árvore, sendo que você tem que trabalhar com o olho aberto, com os dois olhos abertos, porque a visão se forma na mente, né? Dá um pouquinho de dificuldade no começo, mas depois se acostuma e vai tranquilo aí, um aparelho muito usado pelas empresas, de um modo geral, pelos profissionais. Agora temos outro instrumento de medição. Esse é pelo método eletrônico. Esses que nós vamos ver, que é esse que eu tenho para frente, são pelos métodos eletrônico e laser. Este é o clinômetro eletrônico da Hageloff SC2D para medições de alturas e inclinações e cálculos de distâncias. Esse equipamento é muito bom, esse é o que nós mais usamos. O seu preço está na faixa de $208 e tem um grau de precisão e uma praticidade muito boa. Bom, agora nós temos um outro, que é o Hageloff Vertex 5. Já é um aparelho com bem mais opções, vamos dizer assim, mais opções, né? Mas é um aparelho bem mais caro, é do mesmo fabricante, da Hageloff. Ele mede com mais precisão, é um aparelho laser, né? Tem um outro também, que esse é o mais sofisticado, que é o Vertex Laser Gel. Ele faz medições de longo alcance com laser de alta precisão, mas ele precisa dessa pecinha laranja, que é um transponder, que ele capta o sinal eletrônico à distância. Eu não vou ler todas essas definições, vou deixar para vocês verem isso mais detalhadamente. Eu particularmente nunca vi em uso aqui no Brasil, vejo bastante nos países dos Estados Unidos, nos países europeus, mas é um aparelho de grande utilidade. Quem puder adquirir um aparelho desse, faixa de $1.900, aí tem a conversão do dólar, tem mais os impostos. Desde que você tenha uma demanda para isso, é um aparelho de grande recurso e serve também para fazer o mapeamento. Bom, agora que nós concluímos o diâmetro e a altura, vamos tratar agora de uma outra variável dendrométrica importante, a área basal. A área basal é a área seccional transversal da árvore, medida à altura de 1,30 m da superfície do solo ou no diâmetro à altura do peito, referindo-se assim a um valor de cobertura em uma determinada área de superfície. É um bom indicador da densidade de vegetação de um ecossistema. É fundamental nos modelos de crescimento e produção, já que o volume por unidade de área depende da idade, do índice de sítio e de uma medida de densidade, muitas vezes expressa pela área basal, além de ser importante no cálculo do volume por hectare, dando ideia de estoque. O cálculo da área basal de uma árvore pode ser feito por esta fórmula que vemos: G igual a π vezes D, que é o DAP, o diâmetro, altura do peito elevado ao quadrado, dividido por 40.000.
a gente divide por 40.000, porque a medição, na maioria das vezes, é feita em centímetro e o cálculo final da área basal é em metros quadrados. Então já faz a conversão direto nessa fórmula. A área basal de uma parcela por hectare é expressa pela fórmula abaixo, onde GHA é a área basal de uma parcela em metros quadrados por hectare. O somatório das áreas basais G, índice N, de 1 à enésima árvore em metros quadrados, e esse A minúsculo é a área da unidade de amostra em metros quadrados. E se nós quisermos calcular o diâmetro quadrático, porque o diâmetro pela média aritmética sempre dá maior do que o diâmetro quadrático. Então, no inventário florestal, quando nós queremos representar o diâmetro médio de uma amostra, ele é calculado pelo diâmetro médio quadrático, que é a extração do diâmetro pela fórmula da área basal. Então, onde o DG é o diâmetro médio quadrático de uma amostra em centímetros, GHA é a área basal da enésima unidade de amostra em metros quadrados por hectare e N é o tamanho da amostra. Então, assim, nós calculamos o diâmetro médio quadrático. Agora vamos tratar da árvore dominante. A medição das alturas das árvores dominantes, em função das idades, é um dos métodos diretos de estimar a qualidade dos sítios florestais. Através de curvas de crescimento, estas medições são pouco influenciadas pelas densidades e tratamentos silviculturais. O critério de definição das árvores dominantes mais frequente é o de Assmann, representado pelas alturas das 100 árvores mais grossas por hectare. O termo qualidade dos sítios florestais se refere à capacidade produtiva do sítio, expressa pelos atributos dendrométricos do povoamento. Item 5.7, volume. Subitem 5.7.1, formas das árvores. Os fatores que podem afetar as formas das árvores são a espécie, a idade, a fitossociologia, o manejo, a herdabilidade ou o sítio florestal, como podemos ver nas imagens do lado direito do nosso slide. As formas das árvores são representadas pelos sólidos geométricos de revolução. Um sólido de revolução é uma figura sólida obtida pela rotação de um plano de curva em torno de alguma linha reta, o eixo, que se situa no mesmo plano. O cálculo diferencial e integral é usado para se encontrar as áreas de figuras curvilíneas e tangentes a curvas, respectivamente. Podemos ver na nossa figura do lado direito do nosso slide as três figuras geométricas de revolução que são usadas para os cálculos dos volumes de uma árvore. A parte inferior, a parte mais próxima ao tronco, com a forma de um neiloide, a parte do tronco mais próxima do formato de uma paraboloide e a forma do topo da árvore, da copa, no formato de um cone. Os tipos de cálculos dos volumes dos troncos, nós temos dois métodos. O método destrutivo, estilometria, seria o volume de Arquimedes, onde nós vamos fazer a imersão em água do bloco a ser determinado o volume.
nós temos a cubagem rigorosa pelo volume seccional, após o qual nós calculamos ou o fator de forma ou as equações de regressão. Podemos determinar o peso, se nós derrubamos a árvore e colhemos as amostras, e podemos também determinar o empilhamento, o fator de empilhamento. Pelo método não destrutivo, nós temos uma opção que é subir na árvore. Às vezes existe alguma árvore valiosa ou de impedimento de derrubada, uma coisa desse tipo, impedimento legal. Se tiver que saber o volume dela rigoroso, precisará subir na árvore com uma escada. Mas, se não for esse o caso, os métodos não destrutivos, nós temos o relascópio de Bitterlich, o compasso de calibre pentaprisma de Wheeler e o hipsômetro, nós temos a câmera digital, nós temos o dendrômetro laser Criterion RD1000, temos o fator de dados, o fator de forma de dados secundários, e temos equações de volume de dados secundários. Volume com fator de forma. Fator de forma sempre tem valor menor do que 1. Então, significa que o volume real é menor do que o volume do cilindro. Então, a fórmula do fator de forma é a relação entre o volume real e o volume do cilindro, conforme nós podemos ver na figura ao lado. Porque o cilindro é a figura geométrica utilizada para calcular o volume das seções da cubagem rigorosa. E a árvore apresenta uma conicidade. Então, essa diferença entre o volume desse cone e o volume do cilindro é chamado o fator de forma. Então, a fórmula do volume de uma árvore é essa fórmula que nós estamos vendo, a área basal, a altura e o fator de forma, onde V é o volume real da árvore em metros cúbicos, AB é a área basal em metros quadrados e H é a altura em metros. E FF da fórmula é o fator de forma. Cubagem rigorosa. A cubagem pelo método destrutivo que faz a medição seccional. Então, para isso, nós temos que derrubar a árvore com uma motosserra, que é um equipamento de mais ou menos $360, conforme está aí na figura. E nós podemos ver na figura, no canto inferior esquerdo, o operador medindo. Então, foi derrubada a árvore na sua altura comercial, normalmente em torno de 10 centímetros, essa altura. Na fotografia, os operadores estão medindo a altura total da árvore, e depois essa árvore é medida em várias seções, sendo que do DAP para baixo, as seções são intervalos mais curtos, e do DAP para cima, elas são intervalos maiores. Nós vamos aqui apresentar apenas uma das fórmulas do cálculo de cada seção, é chamada fórmula de Smalian, onde V é o volume da seção em metros cúbicos, S1 e S2 são as áreas das extremidades da seção em metros quadrados, e L é o comprimento da seção em metros. Então, a área média vezes o comprimento, nós vamos obter o volume em metro cúbico de cada seção. Cubagem rigorosa pelo método não destrutivo. Então, estamos vendo na primeira figura, do lado esquerdo, o pentaprisma de Wheeler, que custa aproximadamente $855, onde nós podemos, é um aparelho óptico, que nós podemos fazer a leitura do diâmetro a diversas alturas e medir a altura com hipsômetro. Nesse caso, na figura, não sei se aí dá para vocês verem,
tem acoplado no pentaprisma um hipsômetro de Sunto. No centro do slide, nós vemos um relascópio de Spiegel, que é o mesmo relascópio de Bitterlich. Bitterlich é o princípio, e no caso aqui o Spiegel é a marca desse relascópio. É um equipamento bem antigo, de alta precisão e que custa aproximadamente aí $2.400. Ele também tem outras finalidades, que é aquela questão de medir a área basal das árvores e poder estimar os volumes. É um equipamento mais moderno, esse que nós vemos aí do nosso lado direito, é o Criterion RD1000, é um equipamento laser que permite a leitura do diâmetro a diversas alturas da árvore. Seu preço está na faixa de $1.600 cada unidade. Cálculo do volume sem casca. Então, com esta fórmula, onde nós, quando conhecemos o percentual de casca, abatemos esse percentual do volume com casca para estimar o volume sem casca, onde o VSC é o volume sem casca em metros cúbicos, o VCC é o volume com casca em metros cúbicos e P é o valor relativo de casca em percentual. Esse valor é determinado na cubagem rigorosa, cortando-se a casca da árvore e medindo-se com o paquímetro. Fator de empilhamento. O fator de empilhamento é a relação entre o volume empilhado e o volume sólido, com resultado sempre maior ou igual a 1. Como nós podemos ver aqui na figura ao lado, uma pilha de madeira, normalmente isso acontece muito ou quando faz o transporte da madeira de dentro do talhão até a beira da estrada, ou quando essa madeira é transportada no caminhão para estimar o volume em estéreos. Então, estéreos é a unidade utilizada para madeira empilhada, ainda muito utilizada no mercado. Apesar que nas grandes empresas se trabalha apenas tudo com metro cúbico. Bom, ele é calculado por método de medições ou fotográfico. Assim que pode se calcular o fator de empilhamento. Então, está aí a fórmula, onde o fator de empilhamento é igual ao volume empilhado em estéreos dividido pelo volume sólido. Mais para frente, nós vamos ver mais alguns detalhes desse assunto. Conversão do volume empilhado em volume sólido. Por que nós precisamos disso? Porque nós fazemos o inventário florestal quando a floresta está em pé e o seu resultado em metros cúbicos. Depois cortamos as árvores, empilhamos na beira da estrada ou no caminhão e fazemos a conferência em estéreos, volume empilhado. Mas depois precisamos conhecer qual é o fator de empilhamento para podermos comparar os números. Então, o volume sólido é igual ao volume empilhado dividido pelo fator de empilhamento pela fórmula que nós vimos anteriormente. Então, esse fator de empilhamento, ele pode ser calculado, estimado por processos de câmera digital ou do scanning, fazer o escaneamento da carga. Na foto do lado esquerdo, nós podemos observar que é uma pilha irregular, onde nas setas vermelhas foram tiradas várias alturas. Obviamente que quanto mais uniforme for o empilhamento, quanto mais uniforme for a altura da pilha, menor será o erro na estimativa do volume de madeira empilhada. No caso, nosso exemplo, nós temos essas setas verdes no chão, exemplificando aqui que nesse caso foram medidos a cada 2 metros, mas isso depende do tamanho da pilha. Em cima temos uma seta com 2 pontas azul, stock width, que é a largura da pilha, que normalmente é o comprimento da madeira que se corta
2,40, 3 metros, 3,60, depende do tamanho, 6 metros, depende. E o tamanho total, embaixo também a seta azul com 2 pontas, que é o comprimento total da pilha. Então, se calcula a média dessas alturas, multiplica pelo comprimento da pilha e pela largura da madeira para obtermos o volume em estéreos. E do lado direito, o princípio do processo da câmera digital, onde se estabelece um quadrado aí de área conhecida e podemos ver as toras ticadas de verde, com check verde, para ver quantas toras tem nessa área e, através do conhecimento do diâmetro dessas toras, pode então estimar-se qual é o volume sólido e fazer a comparação entre a área do quadrado, que seria a representação do estéreo, e as toras efetivamente do volume sólido, abstraindo os espaços vazios entre as toras. Podemos agora visualizar alguns exemplos dos softwares atualmente utilizados para poder fazer o cálculo do volume sólido, para poder abater, então, a questão dos espaços vazios, para poder fazer a conversão do volume empilhado para o volume sólido. No canto superior à esquerda temos o Digitora, que é um programa nacional. Não sei se consegue ver aí, mas tem aqui um quadradinho amarelo, né? Tem um retângulo amarelo. Existem vários trabalhos publicados sobre a aplicação desse software. Muitas empresas no Brasil utilizam esse aplicativo. Ele foi desenvolvido pela Universidade de Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa. Embaixo já temos outros exemplos que são baseados usando o celular. Porque esse Digitora é baseado numa câmera digital. Você tira a fotografia e depois o software faz a interpretação dos pixels dessa fotografia. Os outros aplicativos que nós estamos mostrando, o Trestima, o iFovea, o LogSize e o Timbeter, eles já são softwares que são utilizados no celular. O próprio celular tem o aplicativo e faz a estimativa do volume das toras. Então, nesse caso, o LogSize tem até 2 exemplos aí. Tem um exemplo de um caminhão, da carga de um caminhão, e tem o outro com a pilha na estrada da floresta. A última figura, no canto inferior direito, já nós podemos ver como é funciona em ação o Logmeter, que é uma grande, como se fosse uma ponte, tem um chapéu, um cone vermelho representando o escaneamento da carga, e conforme o caminhão passa por esse equipamento, ele estima o volume de carga do caminhão. Esse equipamento permite a medição de aproximadamente 600 caminhões por dia. Ele é muito utilizado hoje em dia nas fábricas de celulose. Então, vamos agora iniciar o item 5.8, equações de regressão. Existe uma forte correlação entre as variáveis dendrométricas. Nós já falamos disso lá no início. Permitindo que algumas variáveis de maior grau de dificuldade de medição possam ser estimadas por outras com maior facilidade. Estas correlações podem ser representadas por equações de regressão de variáveis independentes, que são o x das nossas equações, que explicam uma variável dependente y, que pode ser dos tipos regressão linear simples, regressão linear múltipla ou regressão linear, conforme os exemplos que nós podemos ver no slide. Podemos, então, agora observar alguns modelos utilizados, com seus exemplos que estão aqui neste slide,
com a definição das variáveis independentes, sendo que, nesse caso, a variável dependente é a altura. Então, são tipos de equações de regressão de altura. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 modelos, e nós não vamos entrar no detalhe da operação dessas equações nesse curso agora, isso vai ser motivo de outras aulas específicas para isso, mas nós vamos testar os modelos e ver aquele que mais se adequa ao nosso caso. Essas equações de altura, elas, na maioria das vezes, são utilizadas porque, como a altura é uma medida muito difícil de medir e tem uma forte correlação com o diâmetro, na maioria das vezes, nós não precisamos medir a altura de todas as árvores. Mede-se a altura de algumas árvores, ou 5 ou 10, de acordo com a metodologia que está usando, e as outras árvores que não tiveram as suas alturas medidas, elas serão estimadas através desses modelos. Bom, agora vamos ver as equações de regressão. Porque se nós colocamos a árvore no chão, fizemos a cubagem rigorosa e conseguimos calcular o fator de forma, já que nós temos os dados da cubagem rigorosa, nós podemos então trabalhar com modelos de regressão para estimar o volume de cada tronco. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 modelos, que são os mais utilizados, mas existem vários outros. Isso também pode ser consultado na bibliografia, para poder então escolher aquele modelo, vamos dizer, que melhor representa a sua população. Bom, se nós precisarmos trabalhar com peso, e em muitas situações isso é uma condição necessária, principalmente para quem trabalha com biomassa, porque quem consome biomassa, o peso é importante. No caso da celulose, o mais importante é a qualidade da fibra. Mas no caso de quem trabalha com carvão ou trabalha na produção de energia, a relação de peso é importante, a densidade da madeira é importante. Então, depois de nós fazermos o inventário e estimarmos o volume sólido das árvores, nós podemos então fazer a retirada das amostras dos discos das árvores. Também não vamos entrar no detalhe de como faz isso aqui agora, que tem várias metodologias aí disponíveis. Retira os discos de amostra, leva para o laboratório e estima a densidade básica da madeira. Então essa é a forma. Se nós temos aí o volume da madeira multiplicado pela densidade básica, nós vamos então conhecer o peso dessa madeira, porque há uma variação entre volume e peso. Isso vai ter, a densidade vai variar em função do clone, em função do ambiente, em função da espécie, né? Sim, em função da idade, enfim. E isso é mais uma variável importante, apesar de ser uma equação simples, mas precisa do trabalho do laboratório para tirar as amostras e conhecer, então, a densidade básica daquela população que nós estamos trabalhando. Item 5.10, taxas de crescimento. Vamos falar um pouco sobre a análise das curvas de crescimento da floresta. No gráfico superior, o crescimento de uma floresta em volume ao longo do tempo. Então, está aí a curva de crescimento, o incremento corrente, o incremento médio anual. Então, o ICA, que é chamado incremento corrente anual, e o IMA, que é chamado incremento médio anual. O volume comercial, esse é o gráfico superior. No gráfico inferior, nós vemos a
curva de incremento corrente anual e o incremento médio anual, aonde a curva do ICA ele tem uma inclinação maior, atinge um pico, depois começa a cair. Significa que depois de uma certa idade, aquela floresta vai crescendo menos a cada ano, até o ponto que a curva do IMA cruza com a curva do ICA, aonde nós costumamos interpretar de que este é a idade silvicultural de melhor momento para o corte daquela floresta. Que a floresta, depois desse ponto, ela continua crescendo, ela vai aumentar o volume, mas a taxa de crescimento dela já é menor, aonde as árvores já começam a entrar numa certa concorrência e, dependendo do espaçamento que tiver na floresta, pode começar a morrer árvores, né? Então, nota-se que a curva do ICA atinge um máximo antes da curva do IMA e que as duas curvas se cruzam no ponto máximo do IMA. O ponto máximo do IMA. Graficamente, o ponto de máximo IMA corresponde ao ponto na curva de crescimento tangenciado por uma reta que sai da origem. Item 5.11, o princípio de Bitterlich. Walter Bitterlich, engenheiro florestal austríaco, desenvolveu um método para estimar a área basal por hectare em povoamentos florestais sem medir o diâmetro das árvores, nem alocar parcelas de área fixa. Depois foi aperfeiçoado para estimar o volume por hectare e outros atributos. No giro de 360 graus, as árvores com DAP igual ou superior a um ângulo conhecido e constante devem ser qualificadas, onde o G por hectare é a área basal por hectare em metros quadrados, o N minúsculo é o número de árvores com DAP igual ou superior ao ângulo divisada K e a constante o ângulo divisada e K é a constante do fator de área basal. Então nós vemos aqui na figura do lado direito a barra de Bitterlich, uma haste de 1 metro de comprimento com um visor na extremidade e uma mira de 2 centímetros de largura na outra extremidade. Então, para essa vara, com esses valores, o fator da área basal, o K, é 1. Então, neste slide, podemos observar os parâmetros calculados pelo princípio de Bitterlich, quais são as fórmulas que ele utiliza. Eu não vou ficar descrevendo isso. Isso está impresso aí para vocês no PDF. Então, ela é a área basal por hectare, o número de árvores por hectare, o volume por hectare, o diâmetro médio e a altura média. Então, através do princípio de Bitterlich, é possível ter essas variáveis dendrométricas sem ter uma parcela de área fixa e fazendo aquele giro de 360 graus no seu ponto de amostragem, como foi falado anteriormente. Então, podemos ver agora alguns equipamentos mais modernos, os dois nós já citamos anteriormente. Então, esses são os instrumentos para o princípio de Bitterlich. Então, um é aquele que nós já mostramos, o relatório Spiegel, usado em qualquer declividade. Ele estima a área basal por hectare, as alturas, os diâmetros ao longo do fuste, distâncias horizontais e declividade do terreno. E na outra figura, o dendrômetro Criterion RD1000 a laser mede o diâmetro dos troncos ou galhos das árvores, bem como as alturas em que ocorre um determinado diâmetro, como nós falamos lá na cubagem não destrutiva. Verifica os valores da área basal por hectare,
que variam de 1 a 127 pés quadrados por acre, visualiza o grau de inclinação percentual de um gráfico e corrige a inclinação da escala da área basal por hectare em terreno íngreme. Determina dentro ou fora da árvore limítrofe, simplesmente atirando nela com o laser. Mede os declives e faz com que todas as medições sejam corrigidas com o sensor de inclinação integrado. Agora estamos apresentando aqui um aplicativo que utiliza esse princípio de Bitterlich. Nós citamos ele anteriormente na questão da medição das pilhas, mas ele também realiza um inventário através de fotografia. Faz o inventário com fotografias da câmera do celular em qualquer lugar. Então tem aqui uns exemplos. Esse link que está aqui no slide, vocês vão conseguir acessar o site dessa empresa. Nós utilizamos um pouco experimentalmente. Você baixa o aplicativo no celular, você paga lá uma taxa para eles, você mede, faz as medições de campo, os dados sobem na nuvem para o aplicativo deles e retorna o resultado. Nós sentimos necessidade de ajustar as equações de altura e as equações de volume que lá estavam, trocamos alguns e-mails com eles. Essa empresa é da Noruega, esqueci de falar, é da Noruega. Trocamos alguns e-mails com eles, eles se colocaram à disposição para integrar lá no software as equações que nós estimamos. Está vendo? Aparece aí as árvores com essa bolinha vermelha, que são as árvores que estavam dentro daquele critério de Bitterlich. E aqui com essa régua amarela na árvore, isso aí é a calibragem para poder fazer a medição das alturas. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para vocês dessa vez. Muito agradecido pela atenção de todos. Estamos à disposição para tirar dúvidas. Ficamos muito agradecidos pela atenção e esperamos os amigos e companheiros nos próximos capítulos. Obrigado e até a próxima.